Paz do Senhor, galera, tudo bem? Estamos aqui para estudar mais uma lição desse trimestre e que está iniciando agora, né? É a nossa primeira lição que nós vamos estudar e acho legal a gente entender um pouquinho sobre o que a gente vai estudar e depois entrar na nossa lição, fechou? Nós vamos estudar esse trimestre sobre a história da igreja, então fica ligado aí nas próximas aulas também para você participar. Alguns temas que a gente vai estudar, muito importantes. Como surgiu a igreja, que é a nossa lição de hoje. A expansão da igreja, a igreja perseguida, defensores da fé. A paganização do cristianismo. Os pré-reformadores, a reforma protestante, o avivamento wesleyano. Os dois grandes despertamentos. Os primeiros passos do evangelho no Brasil. O início do movimento pentecostal. O avivamento da Rua Azusa. E as igrejas de hoje. Então são esses os temas que a gente vai estudar nessa lição. E você tem que ficar ligado para você não perder nada. Beleza? Lição de hoje. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista. Vamos ler o nosso textuário, que está em Atos 2, 42 e 43. Que diz assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Bora para nossa lição. A revista nos traz, e os relatos históricos nos trazem, que a igreja começou na primavera do ano 30 depois de Cristo, tá? Então, foi durante uma das 3 principais celebrações judaicas, a festa de Pentecostes, tá? A Bíblia nos diz que havia cerca de 120 discípulos de Jesus no cenáculo. Fechou? Então, vamos lá. O marco inicial da igreja. O evento que deu início à igreja aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois de ele subir aos céus. Esse evento foi previsto e prometido por Jesus. Eu dou uma dica para vocês darem uma olhadinha em Lucas, capítulo 24 e versículo 49. Lucas, capítulo 24 e versículo 49. Lá vocês vão ver o versículo que traz exatamente essa promessa e que mostra que Jesus previu tudo isso, né? Então, dá uma olhadinha, leia, entenda algumas coisas que vai ficar muito mais claro para você. Combinado? Depois eu quero que você me diga lá o que você achou, qual foi as suas conclusões, e aí a gente vai conversar um pouquinho. Em que lugar surgiu a igreja, né? A igreja, ela nasceu em Jerusalém, nas suas primeiras sedes de reuniões, né? Hoje nós vamos para a igreja, que a gente chama de igreja, o templo, né? Mas lá começou em outros lugares. Primeiro, as reuniões eram em cenáculo e no pórtico de Salomão. Eu pesquisei um pouquinho, porque quando a gente lê umas palavras mais difíceis, a gente entende que às vezes nem todo mundo consegue compreender o que era. Então, o que é um pórtico de Salomão, por exemplo? É como se fosse a entrada do templo. Então, eles não ficavam dentro do templo, mas eles ficavam na entrada do templo. Sabe, os templos antigos, que eram enormes, tinham aquelas colunas enormes na frente? Então, ali, antes de entrar, literalmente dentro do templo, era ali que eles faziam as reuniões, tá? Depois os cristãos passaram a se reunir em suas próprias casas. Por quê? Eles começaram a ser perseguidos. Então o que acontecia? Eles não podiam ficar mais na frente do templo. Lá eles eram proibidos de cultuar, né? E então eles se reuniram nas próprias casas para eles poderem cultuar. E foi aí que começou a surgir, né, a expressão e várias outras coisas que a gente vai aprendendo nessa lição. Os primeiros membros da igreja primitiva. Então, existiam três tipos de membros, né? Vamos dizer assim. Os judeus, que eram... todos eles, na verdade, os 3 tipos eram judeus. Mas eles eram divididos, tá? Então, existiam os judeus hebreus, que eram aqueles que já pertenciam, de fato,
eles nasceram como judeus e eles eram hebreus de sangue, né? E tinha os hebreus helenitas, tá? Eles também eram descendentes de judeus, mas eles haviam se dispersado quando a igreja foi perseguida e foi destruído o templo. Então, nessa época, eles se dispersaram e boa parte deles não morava mais no mesmo país, eram todos em países estrangeiros. Então, por esse motivo, eles eram chamados de helenitas, tá? Eles eram judeus, mas já descendentes de judeus, na verdade. E os judeus prosélitos, que eram aqueles que eram pagões, adoravam outros deuses e se converteram ao judaísmo. Então, eles renunciaram tudo que eles acreditavam e se converteram se converteram ao judaísmo, tá? Eles eram pagões e se converteram ao judaísmo. Acho legal a gente entender que o livro de Atos eles traz vários relatos pra gente. E acho legal que quem quiser acompanhar durante esse mês, durante esse trimestre, e ler o livro de Atos, vai esclarecer muita coisa pra vocês, tá? Então lá, o livro de Atos, ele nos traz 7 situações que hoje a gente vive no nosso dia a dia de cristão, né? Que vamos pra igreja, tudo. E que vem dessa tradição do livro de Atos que nos instrui a fazer, tá? Primeiro, a igreja é um aglomerado, né? É um agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo, que diligentemente buscam um relacionamento pessoal, fiel e leal com Deus. Então, a igreja é um grupo, é onde as pessoas se reúnem, né? A igreja é quando a gente se reúne, a Bíblia nos diz que onde tiver 2 ou 3, ali reunidos em nome, né, de Jesus, ele estará junto com a gente. Então, a igreja é isso, né? A igreja somos nós. A gente frequenta os templos e tudo mais, mas nesse momento de pandemia a gente sabe que a igreja somos nós, a nossa família, a nossa casa. Então, a sala de casa vira o nosso templo, né? Que a gente faz cultos. Então, é isso que é interessante, tá? Segundo, mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos. Então, hoje em dia também, né? A gente sabe que através do nosso testemunho como cristão, as pessoas se convertem, aceitam a Jesus e têm conhecimento do que é a verdade. Beleza? 3. O batismo com o Espírito Santo. Ele é anunciado também no livro de Atos e é o livro que mais fala sobre isso. Então, muito legal se você tem curiosidade de entender como funciona, como foi a primeira vez e tudo. Legal você ler também o livro de Atos. Os dons do Espírito Santo, né? Isso que a gente busca tanto, ora e quer que Deus nos dê dons. Então é legal que também o livro de Atos, tá? Para dirigir a igreja, Deus lhe promove um ministério quíntuplo, o qual adestra os santos para o trabalho do Senhor. Então existem vários ministérios também, né, que o livro de Atos nos explica. Não vou me aprofundar nesse tema hoje. Assim que a gente tiver um tempo, eu acredito que durante as aulas a gente fale sobre isso também. Mas é muito interessante que vocês leiam para entender quais são os ministérios que a Bíblia nos diz que temos. Beleza? Os crentes expulsarão demônios. Então, pelo nome de Jesus, né? A gente tem esse poder também de expulsar demônios. E haverá uma lealdade absoluta ao Evangelho, né? A gente defender o que a gente acredita e propagar isso, né? Que mais e mais pessoas conheçam o que a gente acredita e que é a nossa verdade, tá bom? Quando a gente lê o nosso textual, a gente consegue entender o poder de Deus, comunhão e amor da unidade doutrinária, tá? Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, havia lealdade total aos ensinos de Jesus e seus apóstolos. Eles não distorciam o que a Bíblia dizia, tá? Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com quais igrejas a gente vai, o que a gente escuta, quais pregadores, porque muita gente distorce a Bíblia. Pega um texto sem contexto e transforma numa verdade que a pessoa acredita, né? E não é aquilo que a Bíblia diz. A pessoa massageia o ego dos outros e isso
às vezes a Bíblia nos confronta, ela nem sempre traz só o que a gente quer ouvir. 2. Na comunhão do partir do pão. Então havia comunhão entre os irmãos, né? E que a gente deve ter até hoje. Nas orações, a igreja primitiva, ela orava muito. Então, como diz aquele bordão que o pastor sempre fala, né, no final do culto, ou se já, né, ouviram falar, que é: sem oração não chegamos a lugar nenhum, né? Então, precisamos orar, e oração é a base para tudo, é a chave para tudo. Em toda alma havia temor. O temor e a humildade marcavam a igreja primitiva. A gente precisa voltar a ter temor nas coisas de Deus. Não fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, não subir em cima do púlpito de qualquer jeito. E hoje a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente não sabe o que cada um passa, e às vezes as pessoas sobem em cima do púlpito de qualquer jeito. Mas é algo que Deus quer que a gente tenha temor, né? A gente se auto-examinar e entender o que está acontecendo. Se precisar pedir perdão, pedir. Se precisar se consertar. Mas não fazer de qualquer jeito. Muitas maravilhas e sinais. Então haviam milagres constantes na igreja primitiva, né? As pessoas estavam em constante oração, constante jejum, e isso fazia com que milagres acontecessem. Às vezes a gente questiona tanto por que não acontecem milagres igual acontecia antes. É exatamente por esse motivo, tá? Porque às vezes a gente não faz o que deveria ser feito, né? A gente espera só que o pregador chegue e, nossa, quebre tudo, né? Mas a gente tem que orar, a gente tem que buscar, e nós como igreja fazer a nossa parte. Louvando a Deus, era uma comunidade que louvava a Deus constantemente e caindo na graça de todo o povo. Era uma comunidade contagiante. Sua mensagem e seu testemunho de vida levavam pessoas a mensagem de Cristo, tá? Então, o que a gente entende? Que a igreja primitiva, ela é um exemplo que a gente deve seguir. Então, pegar esses ensinamentos, ler esses ensinamentos que a Bíblia nos mostra e ser como a igreja primitiva, né? Eles sofreram muito, e hoje em dia é um status ser gospel, né? Mas ninguém quer ser cristão de verdade, porque ser cristão exige renúncias, exige muitas coisas que a gente precisa deixar para trás e seguirmos os passos da igreja primitiva. Então, essa é a reflexão de hoje, tá? Eu sei que é rápido, a gente não tem muita dinâmica tendo as nossas aulas assim, mas a gente tem orado para que Deus entre, né, nas causas, e que logo a gente possa estar juntos de novo, tá bom? Quero fazer uma oração com vocês pra gente poder encerrar e a gente poder finalizar essa primeira lição, tá bom? Senhor meu Deus, meu Pai, eu queríamos te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos juntos e podermos caminhar juntos. Deus, que nós possamos ter os mesmos comportamentos que a igreja primitiva teve, Pai. E que nós possamos a cada dia, Pai, melhorar como cristão, como pessoas, como ser humano, Jesus. Nos dá um caráter igual ao seu, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Galera, até breve e tamo junto.